Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Muito bem, nesta aula nós vamos terminar o estudo da membrana plasmática através dos mecanismos de transporte biológico, que são aqueles que gastam energia. E um exemplo de transporte biológico é o transporte ativo, que tem uma série de características. Uma delas é ocorrer sempre no sentido contrário ao da difusão. Se por difusão o soluto entra na célula, o transporte ativo vai jogar o soluto para fora. Se por difusão o soluto sai da célula, o transporte ativo vai jogar o soluto para dentro. Por difusão, o soluto passa do mais concentrado para o menos concentrado, de onde ele, soluto, está mais concentrado, para onde ele, soluto, está menos concentrado. Do mais concentrado para o menos é o que nós chamamos de gradiente de concentração. Então, a difusão ela ocorre a favor do gradiente de concentração. O transporte ativo vai ocorrer de onde o soluto está menos concentrado para onde ele está mais concentrado. Ou seja, o transporte ativo vai ocorrer contra o gradiente de concentração. O soluto vai passar de onde ele, soluto, está menos concentrado para onde ele, soluto, está mais concentrado, certo? É como se a gente quisesse fazer um carro subir no plano inclinado. Para isso eu vou ter que empurrar o carro, né? Para que ocorra o transporte ativo, alguém também tem que, entre aspas, empurrar o soluto de onde ele está menos concentrado para onde ele está mais concentrado. Quem executa o transporte ativo são proteínas integrais da membrana, chamadas de proteínas transportadoras ou carreadoras. Então, o transporte ativo depende da ação dessas proteínas transportadoras ou carreadoras, que vão pegar o soluto de onde ele está menos concentrado e jogar para o mais. Pega do menos e joga para o mais. Pega do menos e joga para o mais. Para eu fazer isso, eu não gasto energia? Sim. Transporte ativo também vai gastar energia. E só gera energia célula que está viva, daí o transporte ativo só ocorrer em célula viva. E para que uma célula realiza transporte ativo, turma? Para manter uma igualdade de concentração entre dois meios? Para isso não precisa gastar energia, né? É só deixar a difusão e a osmose ocorrerem, que leva à isotonia. A célula só vai fazer transporte ativo quando, para o bom funcionamento dela, ela precisar de uma diferença de concentração de um determinado soluto dentro e fora da célula. Se para o bom funcionamento da célula ela precisar de um soluto mais concentrado fora do que dentro, ela vai transportar ativamente esse soluto para fora. Se para o bom funcionamento da célula ela precisar de um soluto mais concentrado dentro do que fora, ela vai transportar ativamente esse soluto para dentro, tá? Então a célula realiza transporte ativo para manter uma diferença de concentração de um determinado soluto dentro e fora da célula. E o exemplo clássico de transporte ativo, turma, é uma proteína que funciona em todas as células animais capazes de responder a estímulo, como, por exemplo, o neurônio e uma célula muscular. Então, se você pegar um neurônio em repouso, para que ele seja capaz de responder a um estímulo, ele tem que manter uma diferença de concentração de sódio e potássio dentro e fora da célula. Ele tem que manter pouco sódio dentro da célula e muito sódio fora da célula. Muito potássio dentro e pouco potássio fora, tá? Nós veremos mais para frente que a manutenção dessa diferença da concentração de sódio e potássio é que é responsável pela
polarização da membrana do neurônio. E a membrana estando polarizada, a célula está apta a responder a um estímulo. Tá? Qual que é a tendência do sódio, turma? Entrar ou sair por difusão? Entrar, né? Porque por difusão, o soluto passa de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. E o sódio realmente entra por difusão facilitada quando estão abertos os canais de sódio. E a tendência do potássio é sair por difusão. E ele realmente sai por difusão facilitada quando estão abertos os canais de potássio. Se só ocorrer a difusão, rapidinho as concentrações de sódio e potássio ficariam iguais dentro e fora da célula. É isso que acontece quando o neurônio morre. Quando você usa loló, por exemplo, né, que é uma droga, então proibido, um dos prejuízos que o loló causa é matar neurônio. Quando o neurônio morre, deixa de ocorrer transporte ativo, rapidamente as concentrações de sódio e potássio se igualam dentro e fora da célula. Por que no neurônio vivo e em repouso essas concentrações nunca ficam iguais? Porque a membrana do neurônio, turma, está cheia dessa proteína transportadora chamada bomba de sódio e potássio. Ela pega o sódio de fora, de dentro e joga para fora, e pega o potássio de fora e joga para dentro. Esse é um mecanismo de transporte ativo. Imagina que as minhas mãos sejam a bomba de sódio e potássio. Ela pega 3 sódios de dentro e joga para fora, e 2 potássios de fora joga para dentro. 3 sódios de dentro para fora, 2 potássios de fora para dentro. Com isso fica mais sódio fora do que potássio dentro. Fica mais carga positiva fora do que dentro, a membrana fica polarizada. Mas isso é um outro assunto. Para eu fazer isso aqui, turma, eu não estou gastando energia na forma de ATP? Sim, a bomba de sódio e potássio também gasta a incrível quantia de 2/3 da nossa energia diária. 2/3 da nossa energia diária são apenas para fazer a bomba de sódio e potássio funcionar. 1/3 era para fazer todas as outras coisas que você achava que gastava energia. Divisão celular, contração muscular, secreção, digestão, replicação, transcrição, tradução, tudo isso gasta 1/3 da nossa energia. 2/3 são para fazer a bomba de sódio e potássio funcionar. Penso eu que é uma energia muito bem gasta, né? Porque se não funciona a bomba de sódio e potássio, não funciona o sistema nervoso, nada mais no organismo acaba funcionando, beleza? Existem vários outros exemplos de transporte ativo, como por exemplo o transporte ativo de cloro nas células do aparelho respiratório, o transporte ativo de H+ na membrana do lisossomo, para diminuir o pH do lisossomo e permitir a ação das enzimas digestivas, como a gente vai ver mais para frente. Tem transporte ativo de cálcio no músculo, enfim, vários outros exemplos. Todos eles seguem aquelas características que eu coloquei no slide anterior. Tudo bem? Outros 2 mecanismos de transporte biológico que gastam energia são a fagocitose e a pinocitose. São mecanismos de endocitose, ou seja, eles trazem algo em quantidade para dentro da célula. Fagos significa comer. Fagocitose, então, significa célula que come. A fagocitose, turma, é usada como mecanismo de obtenção de alimento para aquelas células que têm exclusivamente digestão intracelular. Como a nossa digestão é extracelular, né, nós jogamos as enzimas digestivas na cavidade do aparelho digestório,
e as moléculas já chegam digeridas dentro da célula, a gente não precisa fazer fagocitose para obter alimento. Quem faz fagocitose no nosso organismo são as nossas células de defesa, os nossos glóbulos brancos, principalmente macrófagos e neutrófilos. O macrófago, galera, é o lixeirão do nosso organismo. Macrófago fagocita vírus, bactéria, protozoário, resto de célula, grãozinho de areia, pedacinho de madeira. Manja quando você enfia um strep no dedo? Aqui Matão é strep, né? Tem lugares que é farpa, ferpa. Fica vermelho, fica inflamado porque o doidão do macrófago está tentando fazer a fagocitose daquele pedacinho de madeira. Ele não consegue porque é muito grande, mas ele joga no meio extracelular as enzimas inflamatórias, por isso que o local fica vermelho e dolorido. Beleza? Quando o neutrófilo encontra uma bactéria, ele fagocita essa bactéria e mata essa bactéria fazendo a digestão dela. Só que como ele percebe que tem muita bactéria no meio extracelular, ele joga para fora da célula uma proteína matadora que chama citoquina. Essa proteína mata a bactéria, mas também mata neutrófilo. Então, onde tem ação de neutrófilo, fica um monte de resto de célula morta. E esses restos de células mortas nós chamamos de pus. Então, quando ocorrer a formação do pus, significa que a infecção é bacteriana e que já tem ali ação de neutrófilo. Tá? Então, quando você encontrar pus, por exemplo, lá na sua garganta, não diga, eca, que nojo. Diga, ó, que legal. Os meus neutrófilos já estão matando estas bactérias bobinhas que estavam tentando me fazer mal. Obrigado, queridos neutrófilos. Beleza? Então, moçadinha, quando a gente vai descrever a fagocitose, isso é uma célula, isso é a partícula que vai ser fagocitada. A gente fala que a fagocitose ocorre para a célula englobar partículas grandes e sólidas. Sólida porque não está em solução, está em suspensão. Uma célula não fica dissolvida na água, uma célula fica suspensa na água. E grande é em relação ao tamanho da célula, né? Uma ameba fagocita um paramécio, os dois são protozoários. Um macrófago é capaz de fagocitar um paramécio. Então são duas células eucariotas. Então é grande em relação ao tamanho da célula, não em relação ao nosso conceito de grande. Uma ameba, por exemplo, não fagocita uma pessoa, pode ficar tranquilo. E para ocorrer a fagocitose, a célula vai emitir pseudópodes. Pseudópodes são dobras da membrana para fora, são evaginações. Ó, galera, ó, a membrana era para estar aqui, tá vendo? Ó? A membrana era para estar aqui, então ela foi empurrada para fora. Se empurra a membrana para fora, é uma evaginação, é uma dobra da membrana para fora. Nós vamos ver na primeira aula de citoplasma que a emissão de pseudópodes depende de alterações no formato do esqueleto da célula. Depende de alterações no formato do citoesqueleto. Quando as extremidades dos pseudópodes se tocarem aqui em cima, ocorre a fusão da membrana e a partícula vem para dentro da célula em um vacúolo. Este aqui é o vacúolo alimentar ou fagossomo. E a partícula que foi fagocitada, ela vai ser digerida através da ação das enzimas lisossômicas. Beleza? Pino significa beber. Então, pinocitose é célula que bebe.
esse processo foi descrito durante um tempo como um mecanismo que gasta energia para a célula beber água. Isso não faz sentido, né, turma? Gastar energia para beber água. A célula obtém água tranquilamente, obtém ou perde água tranquilamente pelo processo de osmose, certo? Então hoje a gente descreve a pinocitose como um processo que gasta energia para a célula englobar partículas pequenas e líquidas. São moléculas que estão em solução, mas que são muito grandes para atravessarem a membrana por difusão, tá? E para fazer pinocitose, turma, a célula vai reconhecer a partícula, uma proteína vai se integrar na membrana, essa proteína chama clatrina, e vai ocorrer uma invaginação da membrana. A membrana vai dobrar para dentro, tá? Então aqui é diferente, ó. A membrana era para estar aqui, beleza? Ela foi puxada para dentro. Dá a impressão que invaginação e evaginação são a mesma coisa, mas os movimentos são diferentes. Para emitir pseudópode, a célula altera o formato do citoesqueleto. Quem invagina a membrana é uma proteína chamada clatrina. Quando as extremidades se tocarem aqui, ocorre a fusão da membrana e a partícula vem para dentro da célula em um vacúolo alimentar ou pinossomo. E a partícula que foi pinocitada também vai ser digerida através da ação dos lisossomos. Beleza, amiguinhos? Bons estudos, aquela paz, beijos e tchau.